E aí pessoal, beleza? Boa tarde para todos, boa noite para quem vai assistir logo mais, né, aqui no nosso canal. Sou o Marcos Alexandre, a gente volta novamente a trazer mais informações relacionadas à nossa planilha e os estudos também sobre o trader esportivo. E hoje a gente vai conversar sobre um mercado que eu gosto muito, que é um mercado chamado de ambas marcam, ou BTTS, né, o Both Team Scoring, certo? Que é um tipo de mercado interessante, tem odds bem legais e que eu costumo fazer. Eu já deixei em algumas planilhas minhas, eu já deixei no ponto, tá? Eu já deixei já da forma correta, já os cálculos tudo já feito. Você não precisa fazer isso, mas já tem pessoas que não gostam de planilha, né? Não tem interesse de usar uma planilha, ou quer fazer manualmente, ou quer entender como é que funciona, principalmente quem está iniciando nas apostas esportivas. Então está querendo entender como é que se calculam ambas marcas, principalmente para quem está começando agora, né? E tem essa curiosidade, e alguns e-mails eu recebi perguntando como era que se fazia esse tipo de cálculo, tá? É um cálculo simples, mas ao mesmo tempo eficiente, mas só dá para fazer mediante a liga, tá? Ao decorrer da liga, acima de pelo menos 5 jogos que a liga já tem iniciado, 5 jogos, já dá para se ter uma base de dados, de informações suficiente para que a gente possa pegar uma média boa, aí uma média suficiente que dê para a gente calcular se as equipes irão marcar ou não. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, uma coisa bem simples no ambas marcam, que ambas as equipes vão marcar, que é o Both Team Score, como eu falei. Você tem que entender de que os dois vão fazer gols na partida, óbvio, né? Isso não tem para onde correr. Mas qual é o peso de quem realmente vai marcar? É o da casa? É o visitante? Então eu creio, é uma opinião minha, tá? É uma minha opinião, é uma forma que eu estudo, é um estudo que já há muito tempo eu faço, de que, claro, você também vai ter essa mesma ideia, você vai passar na sua cabeça a mesma coisa. De que a gente tem que entender de que o visitante aqui, ele se torna mais importante do que o mandante. É óbvio que se o mandante ele tiver, vamos colocar isso também, ó, se o mandante ele for muito favorito, você já sabe que a dificuldade do time visitante de marcar um gol será complicado, certo? Alguns têm que a média do time visitante contra o time mandante já seria acima de 0,98. Quer dizer, abaixo de 1 não sai gol. Acima de 1, a média de 1, já batendo a média 1, como tem aqui, olha, no momento aqui, mas isso aqui é fictício, eu não escolhi nenhum jogo, certo? Aqui tem uma média do visitante, no caso aqui é o visitante, que é o de vermelho, a média 1, tá? A média 1, é apenas um gol, né? A média de gols feitos, se fosse simular por essa fórmula aqui que eu fiz, por esse jogo que eu fiz fictício, certo? Aqui sairia um gol, para alguns sai, mas eu já acho e encontro uma dificuldade muito grande, porque já cataloguei alguns jogos e não sai muito gols iguais, ambas não marcam nessa configuração. Existe a configuração da porcentagem, que vem do site, que é esse site aqui, o soccerstats.com, certo? Lá você tem as porcentagens de cada liga, você também pode usar tanto nesse site como também fazer um cálculo manual, certo? Eu escolhi um jogo para a gente poder fazer, para a gente entender no seu inteiro, certo? É um time do Northern Premier League, da Inglaterra, e eu peguei o Buxton e o Axton United, certo? Esse jogo que a gente vai fazer aqui na simulação, e vamos ver se realmente a gente consegue encaixar um BTTS nesse jogo. Por que encaixar?
Tem alguns que eu não gosto de fazer pré-live, live e tal. Mas para você entrar em live, gente, essa também é uma questão que eu gosto muito de levantar para algumas pessoas que eu dou algumas dicas, algumas informações, alguma assessoria. Olha, se você vai fazer um live, cara, você também tem que entender pré-live de que time é aquele que se está jogando. Não adianta você só entrar live e saber que o outro ataca muito, ele pode estar num dia melhor do que o outro, certo? Ele pode estar num dia melhor do que o outro, certo? Então, por exemplo, vai ter um dia que o time não é um time goleador, mas naquela data ali acabou que deu tudo certo para ele. Então você tem que entender que tipo de time que equipe é dentro da liga. Se ela é uma equipe over, se ela é uma equipe under, se ela faz muito gol, se ela toma muito gol. Aí entra a matemática. Aí entra a questão da matemática. A matemática, ela está envolvida em tudo na nossa vida. Em tudo. Se você pegar, ela está envolvida. E por que não envolvê-la de uma forma responsável, profissional dentro das nossas apostas esportivas? É isso que eu procuro fazer. Não só vendo, não só pegando as planilhas, eu vou seguir friamente aqui as planilhas, porque as planilhas estão dizendo que isso é aquilo. Mas ela me dá uma direção, me dá um caminho para que eu possa seguir e buscar e questioná-la. Por que ela está dando aqueles números, e que se os números são fornecidos de fontes que a gente tem, como se diz assim, confiança do seu site de preferência. Eu não sei qual é o site que vocês usam, mas eu tenho meus sites que eu gosto de usar. Para não ficar tão longo esse vídeo, mas ao mesmo tempo vai ser um vídeo proveitoso, eu espero que seja proveitoso para vocês, principalmente para quem gosta desse mercado e quer entender um pouco como funciona, e quem não é iniciante, está aprendendo, gostou do mercado, quer aprender como é que faz. É bem simples, rápido, o jeito, a maneira de se fazer o cálculo para ambas marcas, o BTTS, de uma forma simples, rápida e de fontes confiáveis. Eu vou pegar aqui um jogo, esse jogo que eu falei do Buxton e o Aston United, ela já acusa aqui que vai ter um BTTS nesse jogo, tá? A odd seria 1,50, estaria encaixada praticamente pelo que aqui o Flash Score está dizendo. Mas eu não gosto eu já contestei muito os resultados da Flash Score, já cheguei a bater eles aqui, não gosto muito das análises deles não. Mas para a gente entender, no caso não vai interessar muito esse resultado que está aqui do BTTS, tá? Nós vamos pegar para a gente entender como é que funciona. O bom de você pegar com mais qualidade, você vai pegar aqui os jogos dos standings, certo? O standings no caso aí a tabela da liga, como é que tá, né? Os gols, os jogos, gols, e você vai pegar aqui em casa, certo? O Buxton em casa. O Buxton em casa, a gente já pode perceber que ele tá lá embaixo. É o 23º, o Buxton. Então ele joga em casa, a gente vai botar aqui. Aqui nós vamos apagar, tá? Nós vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Ela já zerou tudo. E nós vamos botar aqui, são 16 jogos, certo? São 16 jogos. Ele marcou 20 e sofreu 26. Marcou 20, ele sofreu 26. A média de gols dele já me interessou, já fiquei interessante, já é interessante, tá? Depois eu vou ensinar como é que vocês fazem esse cálculo aqui, deixando corretamente. Como é que vocês fazem aí no seu Excel, se vocês quiserem fazer. Vou disponibilizar essa tabelinha, tá, para vocês aí depois do vídeo. O Aston United, que está em terceiro colocado, já é um time que marca, né? Tá em terceiro, para estar lá em cima, é um time que está marcando gols. Então a gente vai colocar, nós vamos colocar aqui
as informações corretas do Axton United. Ele jogou 17 jogos, 34 e 24. Marcou 34 e sofreu 24 gols. A configuração desse jogo aqui já mostra que realmente irá ter um BTTS nesse jogo. Mas por que onde é que tem dizendo isso? Onde é que está afirmando isso? Os números, o que são os números? O que são os números? Em minha pesquisa e meus estudos catalogados de um por um, analisando o jogo e andamento, olhando as médias, comparando as médias, quando um jogo está dividido, o que é dividir aqui a média? Ela, no total aqui, a equipe do Buxton, ele tem 2,88 a média final. A média final, a média total do time visitante, que é o Axton United, ele tem 3,41, certo? Tem 3,41. Peço desculpa aí que tem uns imbecis aqui pertinho da minha casa soltando fogos, jogando fogos. E espero que a polícia tome de conta. E nesse sentido é que eu tô vendo aqui que esse jogo ele pode se desandar também para um over 2,5. Onde é que eu tô enxergando isso aqui? Na minha colocação, eu vou escrever aqui rapidinho para que vocês possam entender. Acima de 2,50 na média final, já se configura uma média para over 1,5 a 2,5. É baixo? Parece ser baixo, mas não é baixo, tá? Não é baixo. Por que que não é baixo? Por que que ele não é baixo, essa média? Essa média ela não se torna baixo, 2,5, porque eu divido em critérios. Qual seria meu critério aqui? De 2,5, certo? De 2,5. Deixa eu marcar aqui. Pessoal, se o vídeo ficar muito longo, eu peço desculpa, mas eu garanto que vai valer a pena. Acima de 2,5 a 2,80, eu vou botar 2,85, tá? A 2,85, eu particularmente entro em jogos de over 1,5, tá? Eu entro em jogos de 1,5, tá bom? Eu entro em jogos de 1,5. Já acima de 2,80, acima de 2,85, 85 a 3 em diante, eu entro em jogos 2,5, certo? Eu entro nessa configuração das odds, eu entro no jogo de over 2,5. Por que que eu entro numa odd? Como é que eu entro numa média acima de 2,85? Por quê? Porque são critérios que dividem a média que o time faz e o outro recebe, certo? É o time que faz, o outro faz, então se divide em estatísticas de ataques e defesas. A defesa média, uma defesa boa, ela tem que estar abaixo de 1,9, certo? Uma defesa que pode-se dizer que isso aqui são um critério, tá? Abaixo de 1,9 são defesas fortes,
tá? Já é uma defesa que já merece uma atenção abaixo de 1,9. São defesas fortes, certo? Acima disso, acima de 1,9 já são defesas consideradas um pouco mais fracas, ou pode ser razoável. Tá? Razoável ou forte, razoável, você delimita aí o critério. Como eu faço o cálculo, Alex? Aqui, como é que eu faço, Alex, o cálculo? Como é, Alexandre, que eu faço para calcular aqui? Eu botar na minha planilha e eu quiser fazer. Cara, bem simples. Bota 3 desses daqui, são 3 quadradinhos, e você vai colocar os jogos, o marcou e fez. Aqui embaixo é que está a questão de você fazer. Você vai pegar o que ele marcou, divide pelo que o que já jogou, tá? Então você vai fazer essa divisão vai dar a média de 1,25 pelos gols. Você pega os gols feitos, quanto marcou, e divide pelos jogos que já aconteceu. Como é que faz? Eu vou apagar aqui, eu vou igual, divide pelos jogos, 1,25 é o que está aqui, ó, certo? É o que está aqui. Então esse é um método de fazer. Chegamos pelas médias aqui a dizer que ambas irão marcar? Ainda não, né? Por que é que eu digo que ambas marcam? Vai acontecer nesse jogo, mesmo ali dizendo que vai. Se não tivesse dizendo, se ele quisesse dar um over 1,5, nesse jogo eu já entraria 2,5 também, certo? Eu arriscaria 2,5 nesse jogo sem pena, tá? Esperaria o jogo um pouquinho, olhar como era que estava no decorrer, olhando como é que estava lá no gráfico do jogo, quem é que está atacando mais, como é que está o nível de ataque e assim por diante. Já dá para se ter uma base, uma ideia boa quando se não dá para assistir o jogo, mas dá para se calcular, dá para se ter uma noção, uma base segura de como você vai calcular esse jogo. E por que é que eu digo que iria acontecer? Eu vou fazer a fórmula aqui, certo? O que nos interessa é aqui a média em casa contra a média do visitante, que é a média de gols feitos pelo mandante e a média de gols tomados pelo visitante. Deu essa média aqui, que é 1,33 dividido por 2. Se essa média, eu não estou dizendo, tá? Eu não estou dizendo categoria, vai bater, não, porque são 11, são 22 jogadores, 3 de preto que são dono da situação do jogo. Vamos lá, se a fórmula se se aqui 1,33, né, esse quadrado for maior que 1,20 ponto e vírgula, a gente bota mais um caracteres, esse jogo ele bate o BTTS. Sim. Abre outro caracteres. Não. Da mesma forma a gente coloca aqui. Bateu aqui? Sim, tá acima de 1,20? Está. Então, por que 1,20, Alex? Se você pegar 1,20, se você pegar aqui 1,20, 1,20, tá? 1,20. Vamos pegar aqui, vamos somar isso. Vamos somar aqui. Pessoal, desculpa se ficar muito longo, tá? Dá 2,40. Certo? 2,40 para o BTTS
já é muito alto, tá? Já é muito alto. O certo seria a gente pegar aqui 1,25. Você pode criar esse critério também, mas tem que estar acima de 1,40, certo? De 2,40, perdão, de 2,40. Mas por que o 2,40? Porque o 2,40 faz a divisão de 2,40 são 2 gols, vamos botar mesmo categórico, são gols de um lado e de outro entre a defesa e o ataque. São as defesas e os ataques, as defesas e ataque. O total da defesa contra o total do ataque. O total da defesa dos dois times é muito alta, certo? É 1,52, os ataques fazem em média 1,63. Se eu for botar aqui esses dois cálculos, vai passar de 2,40. Acredito que sim, porque se eu pegar aqui os dois, vai para 3,14, que é o mesmo que está aqui. Vai dar essa média final. Então sempre vai estar em cima, vai estar sempre muito alta entre 2,40 e o que já a média final, tá bom? Essa é uma maneira que eu avalio, que eu dou uma olhada. Se você não quiser levar em consideração esse de 1,20, tá legal? Não tem problema. Mas é dessa forma que eu faço as análises de UBTTS que vai bater. Pode ser quando a odd está 1,80, 1,90, 1,75, 1,53, 1,60. O que você tem que identificar? O que é o BTTS? O BTTS é você conseguir identificar, é um mercado diferenciado demais, porque você vai encontrar, você vai buscar uma fórmula, uma maneira de identificar que o time visitante ele tenha força suficiente para marcar um gol dentro da casa do adversário, certo? E ele, consequentemente, ele já tem que ter uma defesa também que não é muito boa. E imagine você pegar, são duas defesas que tomam em média 1,52, certo? 1,34 já é uma média alta, já é uma média alta para uma defesa, certo? São em média aí, se eu não fiz nenhum cálculo aqui, mas eu vou te dizer aqui, em média 1,34, que é o aceitável pelas estatísticas dos clubes, certo? É 1,34, em média 26 gols, certo? Em média 26 gols. Tá aqui, ó, média de 26 gols, aliás, 22 gols, não é 26, é 22, tá? É uma média de 1,34 por jogo, no caso a defesa tá tomando. Então tudo isso você vai levando em consideração, você vai começando a aprimorar sua maneira de enxergar o BTTS, seja na média ou seja na porcentagem. Na porcentagem, você pode vir aqui, você pode vir no site Corners Stats, certo? E buscar em qualquer liga aqui em cima. Eu peguei a Northern Liga. Se você clicar, você vai vir em estatísticas. A gente vai pegar esse over e under, certo? Da liga lá que você vai escolher. Aqui terá todas as informações do BTTS, certo? Então o que nós vamos buscar o BTTS aqui? Do Buxton em casa. Do Buxton em casa é 69 jogos dele terminam em BTTS. O Axton United 71%, tá? 71%. Vamos calcular isso aqui, o que dá 70% de chance de bater uma odd de 1,43. O que seria a odd dessa daqui, no caso a odd, tá? A odd que provavelmente seria, se eles levassem em consideração, eles levam em consideração mais alguma coisa, aumentaram a odd para 1,54, mas a odd estaria nessa proporção se fosse levado em consideração real, total, apenas pelas porcentagens. Mas eles têm outros critérios, os critérios das odds seguem os critérios de cada casa e da bolsa da Betfair. Mas o que nos interessa aqui é identificar se vai haver BTTS ou não. Se nós acreditamos que 3,14 aqui já saia muito gol, imagine 70% de que, segundo meus levantamentos, muitos estudos com relação ao BTTS, acima de 50 já se pode pensar, aí você entra live, tá? Analisa o jogo live acima de 50. Acima de 60, amigo,
é muito difícil não acontecer, principalmente quando o adversário ainda tem mais tendência de jogos que ele fazem gols fora de casa. Aí é que o BTTS fica muito forte. Então, resumindo, fazer um cálculo simples, olhar as odds, ver como é que tá, ver a situação dos times, por que eles estão brigando, por que eles estão lá brigando. Às vezes uma vaga para a Europa League, outra vaga para subir de liga, tá fugindo do rebaixamento. Tudo isso influencia para que você possa pegar um bom BTTS nesse jogo. São odds boas, são odds que são atrativas, né? Mas é um mercado que eu não posso deixar de dizer, é só mil maravilhas. Não, ela também tem seus problemas, e ela é traiçoeira, porque muitas vezes a gente entra pensando pela ganância. Às vezes a odd tá boa porque você teve uma intuição, e essas intuições às vezes funcionam, mas não vai funcionar a longo prazo, e você achou que o time tal que já é dona da situação, ele já é o favorito, muito favorito no jogo, e a odd tá tão atrativa. Às vezes a gente tem que desconfiar também das odds que ficam muito atrativas ali, 1,60, 1,62, e o time é muito favorito e ele acha que vai marcar um golzinho lá, e acaba você perdendo e levando um head, tá bom? Se não tem segurança em fazer o BTTS e a média está acima de 2,50 no cálculo que você fez, você já pode pensar aí um over 1,5. Veja como é que estão na tabela, veja se não estão lá no meio, porque no meio, se não está mais brigando nem para subir nem para cair, eles vão estar tanto faz como tanto fez, e não são jogos interessantes que a gente vai buscar para lucrar, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí em alguma coisa relacionada ao BTTS, tá? A forma em que você pode pesquisar, a fórmula em que você pode como é que se diz, analisar. É uma fórmula simples, mas que eu uso dentro das minhas planilhas, e alguns pedidos pedindo que eu fizesse um vídeo explicando como é que calcula e como é que eu faço as minhas análises. E está aqui a forma que eu gosto de fazer, e eu levo muito em consideração também aqui, ó, a defesa contra a defesa. Se for acima de 1,9, as defesas já começam, já fico de orelha em pé, e a gente também pode questionar as odds das casas de aposta, mesmo sabendo que as casas de aposta, elas têm uma condição melhor do que a gente de avaliar, porque elas têm mais recursos, e elas sabem tudo, né? Elas sabem de tudo, dos times, dos que vão fazer, tá? Do que está lá para ser feito, o time completo, tá bom? Eu espero ter ajudado a todos. Valeu demais sempre pela companhia aqui no meu canal. Espero trazer outros vídeos relacionados a jogos. Nós vamos falar do over 1,5, como é que você calcula pelas odds. Eu vou trazer também essa informação, é bem legal, bem interessante. Você vai começando a abrir os olhos, a começar a entender que a matemática ela pode ser usada de verdade dentro das apostas esportivas, e não é um bicho de 7 cabeças de se fazer, não. É uma planilha simples, você só coloca como eu fiz aqui, você vai, né, só apenas copiando, né, aqui, eu vou até apagar para vocês verem, basta colocar o igual, vem aqui no 1,25, botou aqui, ela vai calcular depois, você bota para calcular, né, as duas abas, certo? O G com o I, e aqui o K vai somar, e assim por diante, tá? Os cálculos são sempre divididos por 2, porque senão ela vai dar muito alta, e isso não faz parte da proporção. Não é correto somar apenas o ataque com o ataque. Vai dar uma média interessante, mas a gente tem que entender que as defesas também estão lá prontas para serem avaliadas também. Dá uma passada lá no meu site, tá? Dá uma passada no meu site. Hoje não vou colocar jogo, certo? Que na verdade é um joguinho só. Eu não fiz nenhum, tá? Hoje eu não fiz nenhum, não tem nenhum jogo interessante, mas amanhã eu vou colocar
jogos que acontecerão aqui no nosso canal e lá e aqui também no site. Dá uma passada, hoje eu estou colocando porque algumas pessoas perguntaram onde era que estava o link de baixar as planilhas, tá bom? As planilhas de gestão de banca e as planilhas também de... aliás, a planilha de gestão de banca e a planilha da Academia das Apostas, que o pessoal gosta tanto também. As que não querem as planilhas mais sofisticadas e tal, e preferem uma planilha simples, ela é bem legal mesmo e é muito bem feita e pode te ajudar também. Eu não faço questão de fazer essa doação pra galera, tá bom? Obrigado mesmo aí sempre pelo carinho. Qualquer coisa deixa um like aí, manda, avisa aí, diz aí pra mim se gostou. Se quiser contrariar o que eu falei, pode dizer, olha, não, Alex, não tá legal, não gostei, o cálculo não é esse. Tô aqui para ser ouvido também e para ouvir vocês, tá? Eu gosto desse feedback, é bem legal. E se tiver ajudado, e eu peço desculpa aí pelo tamanho do vídeo, mas é um vídeo que não tinha como fazer menor do que isso, porque é muitas informações conjuntas para ajudar vocês. Um abraço no coração, boas apostas sempre, e lembrando, seja sempre um apostador responsável. Se é amador, mas seja responsável. Se é profissional, seja mais responsável ainda. Um abraço, fui!